Livro de Isaías, capítulo 43, verso 1. Isaías 43, verso 1. Isaías 43, 1, uma palavra muito conhecida. Cauane, que bom vê-los aqui. Dudu, saudade de vocês. A palavra do Senhor diz assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel: não temas, pois eu te resgatei, eu te chamei pelo nome, e você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, e as chamas não deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, fala conosco nesta noite. Ministra os nossos corações e nos permita compreender a tua palavra, que ela seja rema, revelada, diretiva, que nós possamos ter, ó Deus, esta plena compreensão do seu propósito, da sua vontade em nossas vidas, e que especialmente nesta noite, onde o Senhor nos leva a compreender o porquê das provações, que o Senhor nos dê sabedoria como reagir em meio a elas. Se porventura alguém tem passado por provações, por situações complicadas, se porventura alguém está em meio ao fogo, em meio às águas profundas, se talvez estiverem pessoas aqui, Senhor, que têm passado por tempestades constantes, por desertos, que o seu Espírito Santo possa nos dar a sabedoria para entendermos o porquê, ou talvez o que o Senhor vai nos ensinar e quais as respostas temos que dar. Deus, que em nome de Jesus ninguém venha ter uma reação de murmuração, de reclamação frente às provações, mas que todos nós possamos apenas depender do Senhor e entender a sua vontade em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus eu oro, e aquele que concorda diga amém. Amados, eu quero nesta noite falar com vocês, enquanto o meu querido coloca a lâmina da provação, vencendo as provações. Eu quero falar exatamente sobre provações. Eu creio que se eu perguntar aqui quem não passou nesse ano de 2016 por uma situação dificultosa, por um problema, por uma dificuldade, eu tenho certeza que ninguém ficaria em pé dizendo eu não passei. Todos nós enfrentamos ou estamos enfrentando provações, momentos desconfortáveis que nós não sabemos muitas vezes como reagir. E talvez algumas pessoas acreditam a esses momentos difíceis, Andressa, ao inferno, ao diabo. Algumas pessoas acreditam as situações complicadas a pessoas. Mas às vezes nós não compreendemos que em alguns momentos desconfortáveis que nós enfrentamos, Eduardo, é Deus nos preparando, nos levando a um outro nível. Porque nós temos que compreender, Sebastião, que Deus ele não quer que nós venhamos ficar estacionados em um mesmo nível, em um mesmo lugar, mas o que Deus quer, Zig, é que nós venhamos sempre crescer, avançar, prosseguir para algo que Ele tem de melhor a nós. Desde o momento em que nós recebemos Jesus como Salvador, nós estamos sendo preparados, capacitados pelo Senhor. Paulo ele diz que o Senhor, Ele quer completar a boa obra que Ele começou em nós. Quem quer que Deus complete, diga amém. Amém. Se Ele diz que Deus quer completar, significa, Júnior, que nós não estamos prontos. E para estarmos prontos, Eleandro, nós muitas vezes temos que passar pelos processos de Deus, William. E eu vou dizer uma coisa de Hélio, os processos de Deus nem sempre, ou a grande maioria dos processos de Deus que nos levam a um crescimento, que nos levam a sermos melhores, irmã Edna, que nos capacitam e nos preparam para vivermos algo novo no Senhor, nem sempre eles são confortáveis. Mas eu posso dizer para vocês que quase sempre eles são desconfortáveis. Nós somos, Reinaldo, educados, ensinados desde criança, que para podermos crescer, adquirirmos conhecimento, desenvolvermos, nós temos que ter prova. Davi, a criança não faz prova na escola porque ela quer fazer uma faculdade, quer ter uma formação. Por que ela faz prova na escola? Porque ela não quer apanhar do pai e da mãe. Muitas vezes não quer ser cobrado, é verdade ou não é? Dificilmente você vai pegar um menino como o meu de 6 anos, Ellen, e perguntar para ele: você está fazendo prova para quê? Ele vai dizer assim: porque eu quero ser advogado, médico. Vai acontecer isso? O que ele vai responder?
Ah, sei lá, eu estou fazendo porque a professora mandou, né? Ela mandou e eu faço. Amados, algumas pessoas elas agem com essa imaturidade frente à provação. Ele não sabe nem o porquê que ele passa por dificuldades e ele vai passando. E quando, Talita, nós não sabemos o porquê passamos por dificuldades, nós até acreditamos essas dificuldades ao diabo. Não estou dizendo que o diabo ele não coloque provações no nosso caminho, claro que ele coloca. Algumas situações que nós enfrentamos em nossa vida, algumas respostas que nós damos no nosso caminho, que faz com que o inimigo ele se levante contra nós. E às vezes as respostas que nós damos em Deus, ou assumimos um compromisso em Deus, faz com que a gente venha passar por situações extremamente desconfortáveis. Como a Talita mesmo falou, há 7 meses atrás eu passei por uma das piores provações da minha vida, que foi a transição de igreja. Amados, como foi complicado esse processo. Eu tentei deixar muito claro, muito zen, muito calmo todo o processo, mas poucas pessoas sabiam tamanha era a angústia, Bruno, que eu passava no meu coração. Por quê, amados? Porque quando a gente começa pelo processo da transição, das mudanças, quando a gente começa a passar pela aprovação para um novo nível, Felipe, muitas vezes essas situações nos deixam sozinhos. Nós não sabemos exatamente que resposta vamos dar e se essa resposta é correta. E quando nós começamos a tomar algumas direções que Deus nos dá, às vezes parece que aquela direção está nos levando a um caminho de fracasso, Karine. Eu lembro, amados, quando tomamos a decisão de Comunidade Cristã Nova Aliança, foi desconfortável porque algumas pessoas elas ficaram, como nós comentamos, será que é de Deus? Será que não é? E claro que a gente também fica desconfortável nessa situação, não que eu não tivesse certeza que era Deus, mas quando tudo começa a acontecer, você não sabe se é o diabo se levantando porque você está no caminho certo, porque ninguém taca pedra em árvore que não tem frutos, é verdade ou não é? Árvore seca não joga pedra onde? Em árvore frutífera. Ou se são consequências de uma resposta errada. Existem provações, Marcelo, que são o inimigo se levantando para nos fazer desistir. Existem provações que são consequências dos nossos erros. E existem provações, Daniel, que é Deus nos capacitando, Leia, e nos preparando para viver algo novo nele. Quem quer viver as grandes coisas do Senhor em sua vida, diga amém. Então esteja preparado para as provações. Essa é a parte desconfortável. Ser abençoado todos queremos, crescer todos queremos, pastor Henrique, romper todos queremos, viver o favor de Deus, querer algo novo, alcançar algo maior ou melhor, todos nós queremos, mas precisamos entender que para chegarmos lá existe um preço a ser pago, e este preço provavelmente vai passar pelas provações. Quando nós lemos Isaías 43, se você puder abra comigo novamente, por favor. Isaías 43, verso 1, Fran, ele faz parte da minha vida esse texto há muito tempo. Algumas semanas atrás eu contei naquela mensagem que falamos sobre o vaso na mão do oleiro, que Deus me levou à casa de um amigo. Quem lembra dessa palavra, diga amém. Esse amigo do meu pai estava com câncer e eu cheguei lá e tinha uma serva de Deus, do Coquinho. Quem lembra disso, diga amém. E amados, quando eu cheguei lá e no momento que eu fui embora, a mulher me trouxe uma palavra diretiva de Deus, e ela usou, Dandan, Isaías 43 como a palavra que representa o meu chamado ministerial. Então imagine, amados, eu estava numa vida longe do propósito de Deus, Mari, estava com saudade de você, Mari, longe do propósito de Deus, desviado, quase desviado, porque eu ia para a igreja, mas sem compromisso nenhum com o Senhor. Aí Deus levanta uma serva dele numa situação que eu não estava esperando, Carla, e lá Deus, em primeiro lugar, fala que se eu não fizesse a vontade dele, ele encurtaria os meus dias como encurtou os dias do meu pai. E Deus me entrega esse texto aqui, Isaías 43. Mas agora sim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel. Quem é Israel de Deus, diga amém. Aquele que é escolhido pelo Senhor somos nós, amém? Então é teu nome que ele está dizendo. É aquele que te criou, Adriana. É aquele que te formou, Leandro. É aquele que te separou, Bruno. Ele diz, não temas. Olha que coisa mais linda, diga comigo, 1, 2, 3 e... Não temas. É gostoso ouvir isso, né, Eliane? Não temas, como é maravilhoso. É um pai olhando para um filho dizendo assim, não tenha medo, eu estou aqui. Ele diz isso. Não temas, pois eu te resgatei. Eu chamei você pelo teu nome e você é meu. Oh, aleluia, Fabiane, ouvi uma palavra dessa.
Eu sinceramente, Dandan, queria que a palavra parasse ali. Olha que coisa linda, não tenha medo, você é meu. Deus está chamando a responsabilidade para Ele, pastor Elias. Ele está dizendo assim: eu te resgatei, eu chamei pelo teu nome, você foi separado para fazer a minha obra. E naquele primeiro momento eu fiquei feliz. Mas não parou aqui, pastor, porque a palavra de Deus, Jonathan, ela tem continuidade. Aí, Rose, Deus fala através daquela profeta na sua palavra, dizendo assim: pois quando você atravessar as águas, pois quando você atravessar os rios, pois quando você andar pelo fogo, aí já não fica tão confortável, Wagner, porque a gente gosta da parte que Deus diz assim: eu te chamei, você é meu, eu te resgatei, tem um plano na sua vida. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Diga glória a Deus. Ele diz: não tenha medo, nada vai prevalecer. E você fica feliz. Mas ele diz assim: pois quando você passar. O que me chama a atenção, Rony, não é que o texto diz se você passar. Ele diz quando você passar. Qual que é a diferença, Marcelo, do se para o quando? É que o se talvez aconteça e talvez não. E numa situação dessa é gostoso, né, Lau? Ter um se. Se você passar por provações, você diz: provavelmente tem a metade aí da probabilidade de não passar. Aleluia, glória a Deus. Agora, quando ele diz, Renan, quando você passar, o que significa? Que é certeza. Ele não dá o tempo, Samuca, mas é certeza. Diga comigo: é certo. Diga: com certeza. Amados, é aqui que é o ponto que me chama a atenção. E aqui, Josmar, que muitas pessoas desanimam da sua fé. É aqui que algumas pessoas, elas não conseguem viver o processo completo de Deus, porque Ele não permite, irmã Edna, continuar a palavra muitas vezes, porque Ele diz assim: não temas, pois eu te resgatei, eu te chamei pelo teu nome, você é meu. Quando passar pelas águas, quando passar pelos rios, quando atravessar o fogo, você vai se dar mal. É isso que está escrito aí? Sim ou não? Ele disse: vai se queimar todinho? Tu vai se afogar? O que ele diz? Eu estarei com você. O problema, Rosa, é que quando nós passamos por situações como essa, nós ficamos tão desesperados que nós esquecemos que Deus vai estar com a gente. E a gente logo murmura, reclama, chuta o balde, esquece dos planos de Deus. A primeira lição que nós precisamos entender nesse texto é que com certeza nós vamos passar por provações, com certeza passaremos por momentos difíceis, com certeza vamos enfrentar situações complicadas, com certeza, Pierre, teremos dias de aflição, com certeza. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ai, que desânimo, eu vou ter aflição. Mas ele disse: tem bom ânimo, não desanima não, porque eu venci o mundo. Diga: ele já venceu. Teoricamente isso é legal ouvir, teoricamente. O problema é praticar isso, Tinho. Tem muita gente que não consegue praticar. E tem muita gente, Jonathan, desistindo da sua fé, abandonando Cristo, abandonando a igreja. Tem muita gente sucumbindo, porque no momento da provação, ele não consegue viver o plano de Deus pleno na sua vida. Eu quero fazer uma pergunta: quem quer romper, quem quer ser abençoado, levanta a sua mão bem alto. Só quem quer. Pois eu tenho uma notícia triste se você quer isso mesmo. Você vai passar por dificuldades para chegar lá. A gente não ouve amém nessa hora, né? Porque amém significa assim seja. E ninguém quer que seja assim. Mas eu quero que você diga um amém. Amém? Amém. Porque, amados, a provação é o caminho do sucesso. A provação é o corredor das bênçãos do Senhor. A provação é a direção para termos um novo nível no Senhor. Se você não quiser passar por provação e falar: ó Deus, o negócio é o seguinte, eu recebi o Senhor como Salvador, mas não quero esse negócio de provação. Você vai continuar sempre no mesmo lugar. Você não vai romper. Agora, você quer romper, vai ter que passar pelas dificuldades.
E quando nós passamos pelas dificuldades é que nós aprendemos a conhecer a Deus. O Daniel aqui no momento do louvor, ele falou da tempestade, os discípulos com Jesus no barco. Quem lembra disso, diga amém. Amados, essa passagem ela é maravilhosa. Por quê? Porque ela revela Jesus aos discípulos dele. Os discípulos caminhavam, Márcio, com Jesus há algum tempo já fazia alguns meses que eles estavam ali, Vanessa, vendo Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim. Eles já tinham visto Jesus multiplicar os pães e os peixes, eles já tinham visto Jesus curar os leprosos, já tinham visto Jesus curar o cego, eles já tinham visto alguns milagres, Joãozinho. Eles já estavam no ambiente profético, Mari, eles já estavam no ambiente onde a graça de Deus estava manifestando. Mas Lili, eles ainda não conheciam a Jesus. Porque às vezes nós estamos num ambiente maravilhoso como esse daqui, e nós estamos vendo as coisas acontecerem, os céus se abrirem, o povo ser tomado por Deus, a graça de Deus tomar a igreja. Nós vemos testemunhos de pessoas sendo abençoados. Mas mesmo vendo as pessoas sendo abençoadas, muitas vezes nós ainda não conhecemos o poder de Deus, porque está se manifestando na vida dos outros. Diga assim comigo: só conheço o poder de Deus quando eu deixo esse poder operar em minha vida. Ver o poder de Deus operar na vida dos outros é maneiro, maravilhoso. 10. Mas ele não aumenta talvez a minha fé como aumenta quando o pastor Elias, eu passo pelo processo. Os discípulos estão no barco com Jesus, vem a forte tempestade, eles clamam por Jesus: acorda Jesus, acorda. Jesus vem e com 2 frases básicas ele resolve aquela situação, irmão João. Ele diz: aquieta-te vento, acalma-te mar. E a Bíblia diz que houve bonança, ficou tudo calminho. E eu falo disso muito, já devo ter repetido isso aqui centenas de vezes, eu não ligo, porque isso motiva a minha fé. É no momento da provação que isso motiva a minha fé, a entender que Deus tem um plano na minha vida, Dani, mesmo nos dias difíceis. Aliás, é mais fácil eu ver Deus agindo nos dias difíceis do que quando tudo vai bem. Quando Jesus está voltando para terminar o seu sono, Renata, a Bíblia diz que um discípulo cutuca o outro e diz assim: quem é este? Eles só dizem quem é este, Nainha, porque eles não o conheciam. Talvez a primeira pergunta que você me faz hoje é: pastor, por que eu passo por tanta prova? Porque Deus está tentando se revelar a você. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Pastor, mas por que tanta prova? Será que numa vez só ele não se revela? Talvez na primeira vez que você passou por provação ele quis se revelar, mas você não quis conhecer. Tem gente que ele tem que ficar passando por prova constantemente até ele aprender a conhecer Deus. Enquanto você não aprender a conhecer Deus, você vai continuar no deserto. Os discípulos de Jesus passaram por uma provação ali num período da noite, quase morreram. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Ambos conheceram o poder de Deus. Os discípulos conheceram na metade de uma noite, Felipe. A nação de Israel levou 40 anos para conhecer Deus. Sabe por que tem gente, talvez, Eduardo, que continua passando por provações dia após dia? Ele sai de uma luta, entra em outra, ele sai de uma dificuldade, entra em outra, ele diz: eu não sei o que está acontecendo comigo. Ele talvez pensa que é maldição, que é corrente, que é coisa hereditária, e às vezes é apenas Deus dizendo: ei, presta atenção em mim, deixa eu te mostrar meu poder. Sabe que você talvez não está passando por tanta dificuldade porque Deus está querendo se revelar a você e você não consegue conhecê-lo? Está na hora de nós abrirmos os nossos olhos e compreendermos os planos de Deus em nossas vidas. Quem entende isso, diga amém. Amém. O texto que nós lemos de Isaías 43, ele é maravilhoso, porque ele nos apresenta, Elisa, 2 elementos que nós não temos controle, que é a água e... Esses 2 elementos, em uma proporção significativa, nos fazem perder o controle. Você tem o controle no fogo quando ele está ali no seu fogão, né? Está no teu controle, naquele botãozinho, sim ou não? Agora me diga uma coisa: se a mangueira do gás estourar, perdeu o controle, sim ou não? Já deu PT, como o povo diz. Já não tem mais controle. Ou você consegue apagar o fogo de um gás que estoura a mangueira e começa a queimar ali soprando? Consegue resolver isso? Não. Água. Nós temos o controle no chuveiro, na torneira. Mas quando a gente está num rio, no mar, a gente tem controle? Sim, e Deus nos apresenta exatamente que no momento em que, ou em elementos como esse, situações como essa, que nós não temos o controle,
nós precisamos deixar o controle da situação nas mãos do Senhor. Sabe por que, João, que talvez há pessoas aqui que elas não conseguem sair do ciclo da provação? Parece que a situação no casamento nunca se resolve. Parece que aquele problema financeiro sempre está maior do que era ontem. Parece que aquela situação ministerial, espiritual, ela sempre está enrolada e parece que não acontece, Dandan, porque ele quer controlar. E ele diz assim: a minha vida controlo eu. Deus usa exatamente esses dois elementos, da água e do fogo, para nos mostrar que há provações que nós enfrentamos que nós não conseguiremos controlar. E aí, Marilda, nós temos que depender. Tem que depender, meu irmão. Como uma criança que depende do pai quando ele entra numa água que passa da sua cintura, assim somos nós na dependência do Senhor. Nós precisamos perder o controle para Deus controlar. Sabe por que tem muitas situações que nós não conseguimos resolver em nossas vidas, Vanessa? Porque nós estamos controlando. Porque todas as vezes que eu e você tentamos fazer do nosso jeito, nós podemos fazer os planos de Deus fracassarem. A Bíblia diz: maldito o homem que confia e na força do seu braço. Não é você confiar no Marcião, cara parceiro. Esse dia a pastora precisou de um trabalho aí com a organizar a parte dos fundos lá da igreja. Estava aqui o Márcio e uma galera. Quem veio tanto aí? Os caras extremamente organizados. Quem veio, levanta a mão aí. Eu lembro que veio uma galera: Sandro, Márcio, Josmar, Renata, uma galerinha. Mas não é confiar no seu irmão, não. Às vezes a gente fica tão rescaldado, Daniel, de tanta traição, de tanta situação, que a gente não consegue mais confiar nas pessoas. Não, Deus ainda coloca pessoas para a gente confiar. O problema de Jeremias 17,5 não é você confiar naquele que Deus colocou do seu lado. O problema é quando você confia na força do seu braço. Você quer ficar no controle, Jean. Eu estou no controle. A pior coisa, Jean, que nós podemos fazer no momento de provação é querer controlar a situação. Perde o controle, meu irmão. Perde o controle, mas não perde o controle para qualquer um, perde o controle para Deus. Pastor, por que eu tenho que perder o controle? Porque, amados, quando nós enfrentamos situações desconfortáveis, Silvio, quando nós entramos em situações de águas profundas, de chama de fogo ardente, quando nós passamos por situações de deserto, de tempestade, normalmente nós começamos, Sebastião, a dar respostas emocionais nossas, aquilo que vem do nosso coração. Mas o verso 10 do mesmo texto de Jeremias capítulo 17 diz assim: que o coração do homem é mais enganoso do que todas as outras coisas. Quantas vezes você tomou decisões baseadas no seu coração e fracassou? Não me responda, pensa em você. Quantas respostas você deu na sua vida profissional, no seu matrimônio, nos seus ciclos de amizade, na sua vida financeira, nos seus negócios, que você fez com o coração e você fracassou? Homens, quantos carros nós já compramos pelo coração e tivemos que devolver para o banco ou vender mais barato? Quantos empregos bons nós deixamos por uma proposta aparentemente melhor, que o nosso coração falou vai, e nós fracassamos? Sabe por que nós fracassamos, Felipe? Porque nós queremos ficar no controle. Está na hora de deixar o controle nas mãos do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 7, verso 24, não precisa você abrir comigo, a história de uma mulher chamada, na Bíblia, apenas de Cirofinícia. Jesus, ele chega em Sidom. A Bíblia diz que, eu creio, a Bíblia diz que ele estava se escondendo das pessoas, deveria estar cansado, buscando um lugar para descansar. E quando ele entra naquela cidade, ele encontra esta mulher, e esta mulher, ao ver Jesus, Lise, a sua resposta emocional, ela foi clara. A Bíblia diz que ela não chega e se prostra diante de Jesus. A Bíblia não diz que ela chega e pergunta: quem és tu? A Bíblia não diz que ela fala: por gentileza, o senhor pode me dar atenção um minutinho? Sabe que o senhor pode fazer uma oração por mim? Não. A Bíblia diz, Dudu, que quando esta mulher vê Jesus, sabendo quem ele era, Anne, ela se lança aos pés de Jesus. Ela se joga aos pés de Jesus e ela diz: tenha misericórdia da minha filhinha. Aquela mulher entrou, Jonathan, em uma situação onde ela perdeu o controle. A filha daquela mulher, acredito que era uma criança entre 5 e 12 anos no máximo, que a Bíblia chama de filhinha, então era uma menina pequena. Ela estava possuída por um demônio. Entendam, ela não estava tendo pesadelos, ela não estava sendo oprimida de vez em quando. Pastor Elias, a Bíblia diz que ela era possuída, oprimida por um demônio.
E aquela mulher então, quando ela encontra Jesus, entendendo que ele tinha o poder para restaurar, para libertar, aliás, e restaurar a condição daquela menina, a Bíblia diz que aquela mulher se lança e diz: por favor, expulsa o demônio da minha filha. Amados, a primeira resposta de Jesus, ela não foi normal como nós encontramos, Danilo, nos evangelhos. Um Jesus amável, cuidadoso, um Jesus que derrama o seu coração sobre o necessitado. Jesus não olhou para ela e diz assim: seja feito conforme a sua fé. Jesus não olhou para ela como a mulher do fluxo de sangue, diz assim: vai, a tua fé te salvou. Sabe o que Jesus falou para ela? Não convém tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Meu Deus, com todo respeito, sem heresia nenhuma ao nome do Senhor, mas que Jesus malvadão, é ou não é? Ele chamou aquela mulher de cachorro. Tudo bem que numa cultura atual nossa hoje, tem gente que ele quer parecer com um cachorro, é verdade ou não é? A gente até vê o povo no Facebook, né? Qual cachorro você parece? O cara coloca a foto dele para saber qual que ele parece mesmo, né? Na cultura judaica, não. Quem que a Bíblia chama de cão? Quem? Capeta, o sapricol catiço. É esse que a Bíblia chama de cão. E Jesus olha para a mulher e diz assim: não convém dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Essa mulher, Priscila, ela poderia, como algumas mulheres que nós encontramos hoje de atitude, levantar, bater o pé e falar: então o senhor fica com o seu pão. O senhor está pensando o quê? Tem que ficar dependendo de judeu? Ela era uma sírio-fenícia. Foi isso que ela fez? Tem crente, amados, quando Deus diz que Ele não vai abençoar, porque, amados, nós temos que entender que existem 3 respostas de Deus em nossa vida: o sim, o não, e esses dias eu vi um pastor dizer o talvez. Não existe talvez com Deus não, tá? Espere um pouco mais. Diga comigo: sim, não, espere um pouco. Se Ele diz sim, amado, você está pronto, está preparado, capacitado, é hora dele te abençoar. Se Ele diz não, significa que você ainda não está pronto, ou aquilo não é para você. E Ele está dizendo não, não é não. Quem é pai ou mãe, levanta a mão aqui. Quando teu filho fica apurrinhando, dizendo me dá, você diz para ele não, depois você volta atrás? Tem pai que infelizmente volta, mas quando Deus diz não, é não. Por que nós dizemos não para os nossos filhos? Ou eles não merecem, ou eles não têm condições de administrar aquilo que eles pedem, amém? Assim é com Deus, meu irmão. Ou você não está merecendo, e se não está merecendo, Deus não vai dar. Ou não é para você. Deus não quer te dar aquilo. Não é, aquilo ali pode arrebentar com o seu casamento, pode arrebentar com a sua família, pode arrebentar com a sua vida espiritual. Então Deus diz assim: fica quietinho. Ou Deus vai dizer: ainda não é tempo, espera. O problema é que hoje nós vivemos uma geração que ela quer tudo na hora, Raquel. Na internet a gente fala com o Japão em 30 segundos. É rápido. Tudo é rápido. Você vai no McDonald's, você para seu carro, 3 minutos o lanche está pronto. O fast food deixa tudo em nossas mãos na hora que nós queremos. E nós achamos que Deus serve fast food. É na hora que a gente quer. E quando Deus não dá, a gente faz bico. Estou de mal com o senhor. Pois para o senhor ver que eu não gostei do senhor não ter me abençoado, não vou dar o dízimo esse mês. Como se Deus precisasse do nosso dízimo, né? Amados, pastor, se Deus não precisa, por que então a igreja fala de dízimo? É você que precisa ser fiel a Deus. Tem muita gente que hoje não rompe na sua vida porque ele retém. Ele não consegue ser fiel a Deus e vai continuar vivendo e Deus, ele não vai mudar de ideia porque você fez chantagem. Se Ele disse não, é não. Se Ele disse espere, espere. Quem é Deus? Você ou Ele? Ele. Muitas vezes nós não rompemos porque não deixamos Deus controlar a situação. Aquela mulher, quando ela se lança aos pés de Jesus, ela não faz chantagem, não levanta e fala: então tá bom, não vai dar, eu não quero mais participar do culto, vou mudar de igreja. Aquela mulher, ela se prostra dandã mais um pouquinho, e ela diz assim: os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Isso é deixar Deus no controle, sim ou não? Será que nós temos conseguido deixar Deus controlar assim? Sabe qual que é a melhor forma que nós temos de deixar Deus controlar as situações, João? É quando nós nos humilhamos diante do Senhor. Aquela mulher, ela se humilha, Fran. E tem muita gente que não rompe, além dele não deixar no controle, ele é soberbo. Qual que é o salário do soberbo? A queda. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo,
mas Ele dá graça ao humilde. A Bíblia diz, final do texto, a resposta daquela mulher fez com que Jesus olhasse em seus olhos e dissesse: por causa da tua resposta, vai para a tua casa, porque tua filha está liberta. Talvez há provações que nós não passamos e não vencemos. Número 1, porque nós não deixamos Deus controlar. Número 2, porque nós temos agido com soberba. Está na hora de nós nos humilharmos diante do Senhor. A Bíblia diz que os humilhados serão bem-aventurados humildes, porque deles será o reino dos céus. Se você não for humilde e não se prostrar diante do Senhor, provavelmente você não poderá viver as manifestações do reino de Deus. Tem muita gente dentro da igreja, Rony, que ele não consegue romper, ele não vê o céu se abrir, ele não consegue viver as bênçãos de Deus, a manifestação do reino, porque ele está vivendo em arrogância, e Deus não suporta o arrogante. Aliás, Ele abate o soberbo. Tem gente que hoje ele está pedalando com a cara no chão, porque ele não consegue viver em humildade. Poucas pessoas reagem como a Thalita reagiu, que me pegou aqui sem saber o que falar para ela, porque demonstrou humildade. Nós precisamos ser humildes. Às vezes nós conseguimos gerar uma humildade, Ivan, para os de fora, mas não conseguimos ser humilde com os de dentro. Tem muita gente que ele está enfrentando provações abaixo de provações, seguido de provações, porque Ana Paula, ele não consegue se prostrar diante da sua esposa e dizer assim: eu tenho sido grosseiro com você, me perdoa. A mulher não consegue se submeter ao marido e dizer assim: você é o sacerdote na minha casa, me perdoa por eu querer ter controle das situações. Nós não conseguimos nos humilhar. E quando você não se humilha, haverão provações que te levarão ao processo da humildade, porque Deus não abençoa soberbos. Quem que Deus abençoa? Quem? E a minha pergunta é: será que nós estamos na condição de humildade para sermos abençoados? Eu digo para você que a grande parte dos problemas que eu e você enfrentamos, Roy, não é culpa do diabo, é culpa da nossa arrogância, da nossa soberba e do nosso orgulho. Está na hora de nós tomarmos posições diferentes. Amém, queridos? Coloque-se de pé em nome de Jesus.